Bom dia, meus queridos. Permitam-me fazer novamente a leitura do texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos 13 até o 20, porque assim nos diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Meu querido, minha querida, conforme já temos visto, a primeira pergunta que Jesus fez aos seus mais achegados discípulos foi a seguinte, abro aspas, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Fecho aspas. Já falei a respeito das duas primeiras respostas apresentadas. Uns dizem que és João o Batista, afirmou um deles. Uns dizem que és Jeremias, afirmou o outro. Todavia, o texto segue registrando que os discípulos também responderam o seguinte, abro aspas, outros, dentre o povo, dizem que és Elias, ou um dos profetas, fecho aspas. Quem foi Elias? Elias é considerado pelos estudiosos das Escrituras Sagradas como sendo o maioral dentre todos os profetas. Elias foi profeta do Reino do Norte, tendo vivido no auge da corrupção de Israel há quase 9 séculos antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Na época de Elias, havia uma crise política intensa gerada por um bipartidarismo radical. Maus governantes assumiam o poder de modo a provocar a ira de Deus. E cada um que assumia recebia o relato lamentoso do escritor do Livro dos Reis, que afirmava, abro aspas novamente, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Fecho aspas. Elias viveu numa época de cumprimentos de muitas maldições e de ocorrências de tragédias. A crise econômica agravava ainda mais a situação, pois não chovia e o orvalho, tão necessário naquela região, estava escasso, resultando numa consequente crise de alimentos para um povo que dependia basicamente da agricultura. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, no verso 2, consta a seguinte afirmação, abro aspas uma última vez, a fome era extrema, fecho aspas. Não bastasse isso, a religião oficial e seus representantes estavam mancomunados com o poder. A associação entre o poder político constituído e a religião oficial era uma triste realidade ali existente. Foi neste contexto de desesperança, de tragédias, de corrupção, que Elias levantou a sua voz e se tornou um ícone de justiça e de temor a Deus para o povo tão sofrido de Israel. Um ícone de resistência moral, política e espiritual. Elias foi um profeta que operou grandes sinais. E como exemplo, cito apenas a multiplicação da farinha e do azeite na casa da viúva de Sarepta, a divisão das águas do Rio Jordão, a oração em que ele pediu seca, e ela aconteceu por 3 anos e meio, e após este tempo, com uma outra oração, ele pediu que chovesse, e em seguida, Deus derramou chuva torrencial sobre aquela terra. E a quarta
que a citação que faço é a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Eu poderia citar outros grandes sinais que Elias operou, mas eu creio que estes sejam o bastante para mostrar a relevância do ministério profético deste homem no meio de um povo totalmente vencido pela opressão, mandos e desmandos dos seus governantes. Elias conclamou o povo ao arrependimento e volta para Deus depois de anos e anos de apostasia e afastamento rebelde dos caminhos divinos e cumpriu significativo propósito na vida daquele povo. Portanto, ser comparado a Elias seria uma honra para qualquer pessoa, pois ele era considerado o maior dentre todos os profetas e seu ministério foi símbolo de libertação. Porém, os demais discípulos ainda se levantaram e disseram: Mestre, outros te comparam a alguns dos profetas antigos. Quem sabe as pessoas do povo comparavam Jesus com Daniel, Ezequiel, Oséias, Malaquias e outros mais, todos esses homens distintos, profetas de Deus. E por que as pessoas faziam tais associações? É porque existia certa crença de que homens como João Batista, Jeremias ou Elias ou outros dos profetas relevantes pudessem sim retornar à vida para cumprir o ministério profético de chamada do povo ao arrependimento e à libertação espiritual. Meu querido, minha querida, fato é que muitos estavam impressionados com os milagres operados por Jesus e com a sua palavra que era tão poderosa, porquanto sabiam que um homem comum não seria capaz de fazer tudo o que ele fazia e dizer tudo o que ele dizia. Portanto, ser comparado a qualquer um dos profetas seria uma honra para qualquer pessoa, mas não para Jesus, posto que ele é superior a qualquer profeta ou autoridade religiosa. De tal forma que não pode, ainda que de forma honrosa, ser igualado a qualquer homem, por mais excelente que seja esse homem. Vamos orar? Pai amado, Elias foi um profeta magnífico, um homem de Deus, um libertador espiritual, alguém que tinha uma palavra poderosa e que fez grandes sinais e maravilhas no meio de um povo tão sofrido e um povo que estava sendo oprimido pelos governantes da época e também pela própria classe religiosa que havia se desviado dos seus caminhos. E agora, quando as pessoas veem Jesus, 9 séculos depois de terem ouvido a história de Elias, um profeta daquela nação tão significativo, eles tiveram a tendência de comparar Jesus a esse homem, porque Jesus também tinha uma palavra poderosa, fazia sinais preciosos no meio do povo e se levantava contra todo o desmando, contra todo o desgoverno das pessoas, das autoridades e questionava as pessoas que estavam fora do caminho de Deus. Seria uma honra para qualquer homem ser comparado a um profeta como Elias no tempo em que Jesus vivia. Todavia, Jesus está acima de Elias, de Jeremias, de João o Batista e de qualquer outro dos profetas. Porque Jesus é o teu filho enviado ao mundo. Os profetas vieram preparar o caminho para ele. Embora Jesus tenha profetizado, ele é mais do que um profeta. Na verdade, ele é o Deus encarnado. Que possamos entender essa verdade, porque nós precisamos responder também de forma pessoal a essa pergunta que o Senhor fez. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Nós precisamos responder no fundo das nossas almas quem é Jesus para nós. Enquanto vamos estudando, Senhor Deus, e vendo a reação do povo, que possamos cotejar a nossa alma a fim de encontrarmos a resposta genuína, verdadeira, para essa pergunta tão significativa feita pelo Senhor Jesus e que é uma pergunta para nós também.
Ajuda-nos, Senhor Deus. É a oração que nós fazemos, no nome santo dele, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.